conhecendo as partes das plantas. Hoje, nessa aula, crianças, vamos dar continuidade ao conteúdo de ciências. Observem com muita atenção. Nessa árvore, nós temos as folhas, os frutos, as flores, o tronco ou caule, as raízes e as sementes da planta. A raiz tem a função de ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. Raízes, nós observamos aí a água e os sais minerais subindo pela raiz, indo em direção a toda a planta. Seu alimento que dá sustento à planta. O tronco ou caule conduz a água e os sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. As folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. As plantas são muito importantes porque elas eliminam para o ar o oxigênio e absorvem o gás carbônico. Na fotossíntese ocorre a produção do alimento das plantas, que esse alimento é composto por glicose, luz solar, água, sais minerais e gás carbônico. Nas flores, em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observe nesse vídeo que é um morango, a partir da flor do morango que vai gerar o fruto. Então, é uma linda transformação. E dentro dos frutos, nós temos as sementes. Olhem essa maçã. Os frutos têm a função de proteger as sementes. Sementes são responsáveis pelo nascimento de novas plantas. Observem esse vídeo da semente germinando. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos aprender as funções das plantas. As plantas são organismos essenciais para o equilíbrio do planeta. Essas constituem a base da cadeia alimentar. São produtores de vários ecossistemas, servindo de alimento para os consumidores primários. Elas são, inclusive, parte da alimentação humana, sendo comum na nossa dieta as frutas, legumes e verduras. As plantas são também abrigo para uma série de seres vivos, como é o caso de alguns animais. Além disso, estão relacionadas com outras funções importantes, como liberação de oxigênio para a atmosfera, captação de gás carbônico, além de evitarem a erosão e ajudarem a regular a umidade relativa do ar. As plantas também apresentam importantes funções econômicas. A madeira, por exemplo, é usada na fabricação de casas e imóveis, e a celulose, um produto obtido das plantas, é usado na fabricação de papel. As plantas oferecem também produtos importantes para a fabricação de medicamentos e cosméticos. Vamos ver agora a classificação das plantas. Podemos classificar as plantas para fins didáticos em 4 grupos básicos: briófitas, pteridófitas, plantas sem sementes, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são plantas incapazes de garantirem-se grandes alturas. Nessas plantas não são observadas raízes, caules e folhas,
verdadeiras e tão pouco são encontradas sementes, frutos e flores. Os musgos são exemplo de briófitas, então são plantas rasteiras. As pteridófitas são plantas que desse grupo elas têm raízes, caule e folhas e não apresentam sementes, flores e frutos. São exemplos de pteridófitas as samambaias e avencas. As gimnospermas são plantas vasculares e destacam-se pela presença de sementes que não são envolvidas por frutos. Como representantes de gimnospermas, podemos citar as araucárias e os pinheiros. As angiospermas possuem flores e frutos, estruturas ausentes nos outros grupos vegetais. Temos como exemplo o abacate, a roseira, o lírio, o arroz, o tomate e a soja. São exemplos de angiospermas. Então, como nós vimos no vídeo anterior, nós temos aqui o morango, né, que da flor vai dar origem ao morango, né, que é o fruto. Então, é aquele processo da reprodução que tem no nosso livro, né? Vocês podem dar uma lida novamente, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.